Olá, o meu nome é Robert Gutierrez. Estamos voltando aqui hoje para falar de um assunto. Dessa vez é um assunto que eu não me sinto pequeno para falar dele sobre. Na verdade, é um assunto que eu amo, que eu adoro, eu me divirto muito de falar sobre isso. E que eu acho que eu tô trazendo aqui hoje um pouquinho, porque eu tô levemente recalcado. Recalcado não, né? Recalque é alguma coisa que a gente não percebe, mas eu tava com a expectativa de falar sobre isso e eu não tive o meu momento de brilhar. Então eu vou botar pra fora aqui com vocês. Então, deixa eu falar o que houve. Essa semana eu entrei na aula de fit dance da academia e tô lá requebrando a raba junto das meninas. Tipo, um homem de 1,83 m requebrando a raba. Aí daí eu já fiquei assim, sexta-feira tem encontro com as meninas depois da aula. Será que vai chover perguntas? Eu já tava naquela expectativa de quebrar expectativas. Tipo, falei, elas vão ter uma leitura completamente errada de mim e eu vou adorar. Só que eu acho que nem tanto, sabe? Nem tanto. Porque a professora, acho que ela sacou. Ela sacou que eu estou ali pra dançar, mas ela não sabe se eu estou ali pra dançar ou dar em cima de alguém. E eu gosto disso, sabe? Tem gente que lê através da gente. Eu, obviamente, não tô ali pra dar em cima de ninguém, tá, gente? Eu não superei nem minha. Eu não tô interessado em ninguém do grupo, mas quando chega um cara novo no ambiente assim, as pessoas ficarem um pouquinho com o pé atrás, é justo, é justo, é justo. Eu não tenho do que reclamar. Só que eu tava esperando essa curiosidade, sabe? Que eu ia falar, meninas, vocês estão errados, eu não sou gay, eu gosto de mulher. Ai, eu adoro essa quebra de expectativa e falar sobre isso. E pensando nisso e um outro evento que aconteceu anteriormente a esse, eu falei, porra, por que não falar sobre heterossexualidade? Por que não falar sobre heterossexualidade? Vocês que estão me assistindo aí, vocês são héteros? Você tem certeza que você é hétero? Porque esse é um assunto no qual eu gosto de falar, porque é uma das poucas coisas na minha vida que eu tenho dúvida. Não que eu nunca tivesse tido nesse momento atual da minha vida, eu tenho muita certeza. Daqui pra frente, o que vai mudar? Não sei. Mas provavelmente não vai. Provavelmente vai continuar a mesma coisa. Tipo, é o que eu tenho certeza que eu gosto de me relacionar com uma pessoa do sexo oposto. E tem sido assim, tipo, não houve nenhum momento que me fez mudar, né? Eu não conheci o homem certo. Mas muito do que eu vejo na minha experiência é justamente porque... Como eu posso explicar? É uma coisa natural, sabe? É uma coisa do meu eu animal, do meu eu ser, o cheiro de homem, o toque em homem não me desperta interesse, sabe? Eu não me sinto atraído. Por mais que exista esse conceito de beleza, mas pra mim beleza e atração são coisas que eu tenho bem definidas e, tipo, por mais que você fale, nossa, que homem lindo, Robert, aí eu vou lá. Nossa, lindo mesmo esse homem, cara. Mas, tipo, é isso, é beleza, é um cuidado, é um arranjo. A pessoa nasceu bonita, que seja, que seja. Mas a atração eu não vou sentir, sabe? E eu acho que isso eu tenho por causa da minha criação. Tipo, desde quando eu era pequeno, eu tinha um casal de primos meus, né, que são irmãos, que sempre foram lidos como aquelas pessoas muito atraentes, muito padrão, sabe? Que, tipo, todo mundo quer namorar, quer ficar com elas, quer ter uma relação com elas. Aí eu olhava aquilo ali, eu me comparava com essas pessoas e falava, por que vocês querem? Tipo, são meus primos, são praticamente meus irmãos, o que vocês estão querendo relacionar com eles? O que eles têm de tão atrativo assim, sabe? E aí, tipo, eu ficava com um pouquinho de um complexo de inferioridade, né? Porque eles e não eu, mas até eu entender que eu não era uma pessoa padronizada, tipo, isso ficava muito na minha cabeça.
Porque eu não entendia. Eu entendia que para os olhos do outro, pro falar do outro, aquela beleza era uma beleza muito atrativa e que seria normal se apaixonar, querer se relacionar com elas. E pra mim tava legal. Todo dia do meu lado a gente tava jogando, algumas poucas vezes brigando, né? Que família tá perto demais acaba brigando, gente. É assim mesmo, não tem jeito, né? Mas é isso. Então, tipo, quando eu vi esse tipo de comentário, eu não entendia. E assim, além de que nessa criação também, com o tempo passando, a gente recebia essa educação heteronormativa, né? Que você tem que ser uma pessoa que gosta do gênero oposto, né? Você tem que ser um homem que gosta de mulher. E eu acho que os anos que eu mais tive dúvidas sobre a minha sexualidade foram na minha adolescência. Foi os anos que eu mais fiquei assim, sabe? Porque não, o que causava dúvida não era o questionamento, era o não questionamento, era o não poder duvidar, era o não poder viver, era o não poder permitir performar ou agir daquela forma, porque você tinha que agir de uma forma estrita, você tinha que ser duro, firme, direto. Lá ele. Mas então, você tinha que agir de uma forma que era esperado um modelo, e o modelo, seguir o modelo, é o que me causava desconforto. No desconforto que surgiam as dúvidas. Então eu fico imaginando, cara, para quantas pessoas homofóbicas o desconforto de não poder ser elas mesmas não é a fonte da raiva. Porque a raiva vem de algum lugar. Vem de algum lugar que tá te incomodando, tá te machucando. E entender que, pra mim, não agir de forma heteronormativa, ser simplesmente eu, ser o que eu sou, gostar de quem eu gosto, agir, existir da forma com que eu consigo sustentar. Eu não tô carregando o peso dos outros, eu tô só o meu peso aqui. Então, tipo, cara, a pessoa que é ela é culturalizada, como eu usaria essa palavra, mas que é a pessoa que ela é ensinada a agir de forma homofóbica, ela tem que sustentar um peso que não é dela. E é um peso que ela não entende, é um peso com ódio, é um peso com não compreensão, não aceitação do outro. Então é muito pesado. Como é que você vive carregando um peso desse? Cara, não dá. Uma hora isso vai estourar e vai virar uma merda, tu vai cometer um crime, sabe? Porque você não tá conseguindo aceitar o outro do jeito que ele é. Você não tá conseguindo aceitar você do jeito que você é. Tipo, o problema tá em você, não tá no outro. Eu gosto muito de uma fala no filme do Ney do Mato Grosso, que ele fala assim: quando eles veem algo em mim que desperta algo neles. Acho que é isso, né? Que é 100% sobre isso, gente. Aquilo que a pessoa sente tá nela, não tá no outro. Só que ela acha que o que ela sente dentro dela tá justificável pra agir contra o outro. E, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, você tá vivendo, você não tá prejudicando ninguém com a sua vida. Tá ótimo, você não tem que extrapolar em nada. Vive a sua vida sem machucar os outros, sabe? Sem atrapalhar a vida dos outros. Tipo, já tem muita coisa na vida que é muito difícil. Você não precisa colocar uma camada a mais de dificuldade na sua vida, sabe? Você não precisa aceitar. Ah, não, mas é porque em tal lugar diz isso, em tal lugar eu tenho que seguir o que foi dito nas escrituras. Gente, nossa, pelo amor de Deus. Se alguém escrever aqui que você tem que matar seu pai, sua mãe, você vai fazer isso? Pelo amor de Deus, não. Que isso? Ama as pessoas que te valorizam, ama as pessoas que estão ao seu redor, ama as pessoas. E eu não tô falando de um amor romântico, não. Eu tô falando de um amor respeitoso. Nossa, pelo amor de Deus, você não conseguir aceitar o outro pelo que ele é, você não tá ali no meio. Aquilo ali não te envolve. Tipo, eu me vejo hoje em dia uma pessoa que quer estar do lado. Eu não quero estar no meio, eu não quero estar de fora. Eu
gosto muito da posição de estar do lado, de estar de apoio, de tipo, nossa, legal o que você tá fazendo, tipo, tá curtindo a sua vida, legal. Vai ser feliz, vai ser feliz. O que tá te fazendo feliz, eu quero ter uma pessoa feliz do meu lado, sabe? Eu quero ter uma pessoa que tá grata de estar viva do meu lado. Então, tipo, eu nunca quero me ver nessa posição de estar entre a felicidade do outro, de precisar justificar, tipo, a infelicidade do outro por causa de um desconforto que não é meu. Não é meu, gente. Eu acho que vocês não entenderam. Não, vocês já entenderam, sim. Que o ponto desse vídeo é o que o outro faz da vida dele não diz respeito sobre mim. Eu não me incomodo por causa disso. Não diz respeito sobre mim nem um pouco. Eu tenho esse entendimento tão claro na minha cabeça. Eu não sei como é pra vocês, como que vocês compreendem ou sentem que devia ser diferente. Porque não devia. A vida existe, a gente existe do jeito que é possível. Então, a gente não briga por um lugar que não se deve brigar. A gente tem lugares que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que lutar, sim, por coisas que estão afetando a nossa vida e estão deixando ela pior. E no caso, assim, da comunidade LGBT, a homofobia é uma ameaça à vida deles. Então, tipo, é uma ameaça à minha vida, gente. É esquisito, né? Um homem hétero falar que homofobia ameaça a minha vida porque, gente, eu existo de forma não padrão. Tipo, eu não faço questão de parecer macho. Eu não faço questão de não demonstrar carinho aos meus amigos homens, ao meu irmão, ao meu pai, ao meu avô, porque são homens que estão na minha vida e eu tenho um carinho muito grande por eles. Só que eu não sinto atração romântica. Eu sinto carinho, afeto, um afeto de família, de irmão, sabe? Uma coisa natural de... A gente é mamífero, gente. Mamíferos gostam de estar próximos uns dos outros. Mamíferos geralmente são seres sociais. E seres humanos são mamíferos muito sociais. Então tá muito próximo assim é natural. E nem porque tá próximo significa uma relação voltada ao sexual. É apenas uma relação amorosa, sabe? E inclusive eu tenho ouvido falar sobre isso. O pessoal tá trazendo esse assunto sobre como que homens héteros são homoafetivos. Eles não são homossexuais, eles são homoafetivos. O afeto deles está muito próximo do homem. E a mulher entra como a parte do sexo, sabe? E, cara, isso é realmente o que acontece em muitos locais, muitos locais. Só que aí daí ele quer negar a uma pessoa que sente um carinho, um amor muito grande pelos amigos, pela família, ele quer negar isso, porque é como se isso fosse virar algo sexual. E não é, gente, não é. Mas em alguns casos, não tô falando de nada problemático não, gente, tá? Só em alguns casos que a pessoa, ela é homossexual, só que ela não expressa essa homossexualidade dela, ela se retém. E eu falei disso agora mesmo. Fica, tipo, fechado. Ela carrega um peso de uma vida, um peso muito grande pra ela, e ela carrega como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ela tá vivendo estressada, tá se vivendo reprimida, tá no armário, sabe? E não quer admitir o que sente. E, tipo, cara, a coisa mais libertadora que uma pessoa assim pode fazer é admitir o que tá sentindo. Sabe? Quando eu me entendi como um homem, não no padrão, tipo, só um homem, só um ser humano, né? Assim, tirando do meu contexto político, eu sou apenas um hétero cis. Me tirando do contexto político, eu sou apenas um homem hétero cis. Tipo, padrão, né? O hétero normativizado, mas sem essa parte da heteronormatividade, porque isso é uma merda. É uma merda, gente. Tipo, o machismo, a heteronormatividade são coisas que só atrapalham a nossa vida. Só coloca a gente num caminho que, tipo, não compensa.
Não compensa, gente. Sério, não tá compensando viver estressado assim, se preocupando com coisas assim. Tipo, um assunto que eu falei, né, foi que eu comecei a dança lá na Endfit. Tô recrebando a raba no meio das meninas lá, tá divertidíssimo. Elas não se interessaram tanto por mim quanto eu pensei que elas iriam se interessar, que eu ia adorar falar desse assunto com elas. E a outra coisa que aconteceu foi reencontrar um familiar num evento que teve de festa julina aqui na região. E ela falou sobre como ela não aceita homossexuais estarem juntos, que ela sente raiva, que ela despreza esse tipo de coisa. E eu, tipo, meu amor, você tá com a sua família aí constituída, você tá assim, até onde eu sei, você tá feliz, pelo que você disse, mas da onde que tá vindo essa raiva? Da onde que tá vindo esse ódio? Ah, não, é que eu aprendi aprendi não, né? A pessoa já tinha uma certa intolerância, mas aí ela começou a participar de um certo grupo que incentivou essa intolerância a virar um ódio. Porque naquele meio daquele grupo, ela é aceita a agir assim. Ela é incentivada a agir assim. Quando ela age de forma odiosa contra um outro grupo que não é o dela, ela reafirma o laço que ela tem com aquele grupo dos odiadores, sabe? E tipo, ninguém não. Eu vou falar que tem gente perversa realmente, mas a grande maioria não tá bem em sentir esse ódio, em carregar esse ódio. A maioria das pessoas não se sentem bem de ficarem estressadas por uma coisa que não tem nada a ver com elas. Sabe? É do ser humano não ficar carregando um ódio assim. Então, quando é que virou natural? Ou quando é que normalizaram alguém ficar com tanto ódio assim? Que é um ódio que não se justifica, sabe? Porque eu entendo algumas poucas pessoas que eu sinto. Eu tô gravando. Que eu sinto um recalque. E. Assim, são pessoas que estão em posições que eu quero estar. São pessoas que ocupam lugares na vida que eu quero ocupar. Tipo, pessoas de muito sucesso, de, às vezes, um relacionamento. Ai, cara, a pessoa que namorar lá, Lisa Manobando, Blackpink. Eu sentirei muita inveja dessa pessoa. Muita inveja, sabe? Então, é sobre isso. Tipo. Tem pessoas que estão em locais que eu quero estar que vão me causar essa inveja, esse incômodo, mas é um incômodo que, assim, no caso da Lisa, tá, gente? Eu entendo que eu sou um Hellis brasileiro mortal aqui no Brasil, ela não sabe que eu existo, mas eu amo muito ela. Mas é, tipo, amor por atrizes, gente. Atrizes não, né? Idols. Ela é uma idol. Dança muito bem, muito querida, fofa. Mas, então, não vou me perder. Voltando. Tipo, não é um problema que outra pessoa devia estar lidando, sabe? Ou que ela devia estar se preocupando, porque ela tá lá vivendo a vida dela. E é o mesmo caso de outras pessoas que estão por aqui vivendo esse relacionamento, se fazendo melhor pelo que elas podem para viver a vida delas. E aí vai ter um outro inconformado e vai carregar uma inconformidade de outra ainda. Tipo, você tá beleza, você tá numa posição que, tipo, você e o meu eu de 14 anos que foi socializado a agir daquela forma tá no mesmo maturidade emocional, sabe? Os dois estão naquele mesmo ponto de estar inconformados, de estar tendo um grupo, querendo ser aceito naquele grupo. Estão os dois nesse mesmo ponto. E você acha que até quando é justificável você ficar carregando essa dor de... Essa dor não, né? Mas pode talvez ser uma dor, esse incômodo de outra pessoa pra sua vida. Até quando? Até onde você vai deixar enraizar essa inconformidade criada, manipulada de outra pessoa na sua? Porque, sinceramente, não faz sentido. Não faz sentido você querer ficar segurando isso. Tipo, é coisa que você pode deixar porque não te diz respeito. Se te diz respeito, é o que você quer viver. É isso. Entende? Se te diz respeito é porque é algo que você quer viver. Tem algo ali que você quer experimentar. Tem algo que tá te despertando interesse, tá te despertando atração. Porque se fosse só achar bonito ou achar feio, não importa o que é bonito, o que é feio. Tem beleza, feiura pra tudo quanto é lugar.
Isso aí é o que a gente acha, é o que a gente opina. E o que a gente opina é muito raso. Não mexe com o profundo da gente. A nossa opinião não chega no fundo. O que chega no fundo é o que abala a estrutura, gente. Entendeu? O que tá na superfície, às vezes vai chegar num mais fundo nenhum, às vezes mais fundo, assim, mais raso no outro. Tipo, é algo irrelevante. Mas quando mexe com você, quando você toma uma ação em cima disso, quando você sente necessidade de falar sobre isso, é porque tá chegando num lugar, sabe? Eu tô falando sobre isso porque é uma coisa que em uma boa parte da minha vida me causava uma aflição, até o momento que não causou mais, até o momento que eu larguei a mão da heteronormatividade, falei, eu não sou esse padrão mais, isso não me define, porque eu sei do que eu gosto. Eu sei muito bem do que eu gosto. Então, como eu tenho essa certeza, o que o outro fala, o que o outro discute não importa, porque eu já tô resolvido. No que eu tô resolvido, eu tô muito bem, gente. Eu tô muito bem aqui nesse lugar, sabe? Então, o que é do outro, fica pro outro. E o que eu vejo do outro, assim, tem o que se incomoda, o homofóbico que tá cheio de raiva, e tem o homossexual que tá vivendo a sua vida, tá lá feliz, gente. Porra, vocês têm que ver a minha relação quando eu encontro uma lésbica. É muito engraçadinho, porque a gente tem essa cultura, a gente é ensinado a aceitar, a, sabe, aceitar uma coisa que não é pra gente. Eu não vejo tanto assim homossexuais, eu pelo menos eu nunca tive essa conversa em homossexuais, porque eu não entendo o gostar de homem, mas com lésbicas sim. Eu entendo muito bem o que é gostar de mulher. Então, tipo, você passa uma vida, um momento se questionando, tentando se entender, e depois você se entende muito bem que eu gosto é disso mesmo. Eu gosto é muito mesmo disso aqui. Sabe, eu acho muito engraçadinho toda vez que eu tenho essa conversa. Porque gente, tipo, como que você vai virar, conhecer uma pessoa maravilhosa, engraçada, divertida de você estar do lado dela e tipo, nossa, eu não gosto de você, eu acho errado do que você está fazendo. Tipo, gente, pelo amor de Deus, nossa, a pessoa tá vivendo a vida dela, não tá machucando ninguém, não tá roubando ninguém, não tá, sabe? E se tivesse machucando alguém, roubando alguém, que pague por isso na justiça. A gente tem uma Constituição, assim, que ela não deveria ser deturpada para atender esse tipo de demanda, tá, gente? Esse tipo de coisa que é, tipo, é inaceitável. Por exemplo, países que classificam a homossexualidade como crime. Tipo, isso não tem pé nem cabeça. É absurdo. É absurdo. Mas, assim, se a gente não tá falando de absurdos, a gente tá falando de coisas compreensíveis, porque uma pessoa que tá cometendo um crime, ela pode ser de qualquer sexualidade, sabe? Um bandido que tá roubando, que tá desviando dinheiro público, que tá fazendo essas coisas assim, ele pode gostar do que for, mas ele não deixa de ser um bandido. E nisso ele deveria realmente pagar pelas suas atitudes. Mas alguma pessoa que tá se relacionando, que tá vivendo, que tá experimentando a vida, tendo a primeira chance dela de conhecer a vida, e você vai ter um ódio dessa pessoa, você vai querer punir essa pessoa? Por quê? Cara, não faz sentido. Não faz sentido. E uma coisa que também pode ser considerada uma punição, você querer que essa pessoa viva de acordo com a sua régua, com a sua linha, com o seu modelo. Você querer obrigar alguém a viver da forma que você quer que ela viva, gente, isso é manipulação, isso é controle, isso é um absurdo, isso é uma coisa inaceitável. Tipo, você pode querer que ela não prejudique os outros, que ela não roube, que ela não faça caixa 2, que ela não seja laranja numa empresa, num funcionário fantasma, sabe? Esse tipo de coisa, compreensível, não devemos passar pano para o que realmente é o crime, mas o que tá constituído no que é viver, gente, não. Mas eu vou finalizando aqui. Fiquem bem, se cuidem, não se incomodem com o que os outros fazem da vida. E é isso. Até mais, queridos. Beijos, abraços. Tchau.